Olá, minha amiga, meu amigo. Seja bem-vindo à primeira edição do programa Rede Nordeste Espírita, uma aliança cristã. Este é um programa realizado pela Comissão Regional Nordeste do Conselho Federativo Nacional. A Comissão Regional Nordeste é formada pelas 9 federativas desta região do Brasil: a Federação Espírita do Estado do Maranhão, a Federação Espírita Piauiense, a Federação Espírita do Estado do Ceará, a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, a Federação Espírita Paraibana, a Federação Espírita Pernambucana, a Federação Espírita do Estado do Alagoas, a Federação Espírita do Estado de Sergipe e a Federação Espírita do Estado da Bahia. E a transmissão desse programa, entre elas a TV7, a Web Rádio Fraternidade e a TV CEACAL. Nossa gratidão a todas as pessoas que oportunizaram este momento ímpar para o movimento espírita brasileiro. Lembrando que o programa Rede Nordeste Espírita visa alcançar o mundo inteiro. O Nordeste Espírita saúda você que está nos acompanhando neste momento de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Saudamos em especial também a equipe do Núcleo de Produção, na pessoa do nosso querido Júlio César Freitas Góes, que também nos acompanha aqui no chat do YouTube. E para este primeiro programa, nós gostaríamos de anunciá-los aqui, convidá-los ao mesmo tempo. Jorge Godinho, presidente da Federação Espírita Brasileira, seja muito bem-vindo, querido amigo Godinho. Nossas saudações fraternais e o nosso querido André Siqueira, o André mais amado que Siqueira, que é coordenador nacional de comunicação social espírita da Federação Espírita Brasileira. Eu queria que vocês se sentissem à vontade, se sentissem em casa, e esse primeiro momento é um momento de saudações ao que acompanham. Meu amigo Godinho, fique à vontade. Obrigado, Godinho. Fábio. André, boa tarde. Com alegria que estamos... Pois não? Fique à vontade, Fábio, para fazer as saudações iniciais. Ouço sim, querido. Tá bem, então. Muito obrigado. Boa tarde, André. É com muita alegria que nós aqui nos encontramos para compartilhar deste momento primeiro, né? Deste programa que se inicia e esperamos que não tenha fim, né? Que haja um início e que, naturalmente, ele perdure por muito tempo, levando essa mensagem, como você bem falou, das federações que compõem a região Nordeste a toda a humanidade. André. Nosso abraço fraterno e carinhoso a todos os que nos acompanham através dos diferentes canais, refletindo que a oportunidade do diálogo em torno do trabalho do movimento espírita é experiência rica que nos permite nos aproximarmos uns dos outros e garantir o aprimoramento das nossas atividades à medida em que o amor e a fraternidade nos unem, a solidariedade e a tolerância se caracterizam como modo de ação dos corações aqui reunidos. Meus amigos, ao longo destes anos, o movimento espírita vem se aprimorando, vem se ante os desafios naturais que surgem com
a pós-modernidade, as características da sociedade que vem se tornando naturalmente mais complexa, e com isso também os desafios da unificação do movimento espírita. Há que se falar em rede, e uma rede de cooperação, de colaboração, que transforma ainda mais não só os nossos corações, mas principalmente o resultado do trabalho que nós realizamos de forma conjunta, de forma colaborativa. Como nós poderíamos refletir, num primeiro momento, o movimento espírita e a unificação deste movimento espírita ante a dos nós em face da internet, em face desse novo modo de trabalho e desse novo meio de divulgação do pensamento espírita. Fiquem à vontade para começar. Então, vamos dar a palavra aos mais velhos primeiro, né, Fábio? Eu vou... Eu vou fazer uma pergunta. Vocês me ouvem bem? Porque eu não sei se o problema é da minha internet, que de vez em quando eu observo que a fala ela fica interrompida. É só uma questão para que nós possamos identificar onde é que se encontra o problema. Talvez seja comigo aqui, que eu estou com um problema na internet. Aí vem a questão da rede. Vocês me ouvem bem? Eu te escuto bem, meu amigo Godinho. Aqui também, Godinho. Tem um delay, acho que na chegada da nossa comunicação com você. Então ótimo. Então, André... Então, vejamos, nós estamos falando, nos dias de hoje, em rede. Pode seguir, Godinho. Então, vou prosseguir, que eu achava que não estava me ouvindo. Mas eu estou vendo que a Margarida, obrigado, Margarida, está nos ouvindo e por nos dar o retorno. Nós estamos falando, nos dias de hoje, de rede, após longos anos, né, onde a tecnologia propicia toda essa qualidade. Mas eu gostaria de lembrar que, desde a época do Dr. Bezerra, quando ele faleceu, e que Leopoldo Cirne assumiu a presidência da Federação Espírita Brasileira, e na comemoração dos 100 anos do nascimento de Kardec, o movimento espírita que estava se organizando, não havia nada que estabelecesse uma diretriz, o movimento espírita exarou um documento, Bases da Organização Espírita. E esse documento, a diretriz dele era de que em cada estado houvesse uma instituição que, junto com as demais do estado, agregassem a ela e, junto com a FEB, formasse uma grande rede. Olha, nós estamos falando isso de 1904. E hoje nós temos um conhecimento muito grande, um desenvolvimento do conceito de rede, e que, naturalmente, o André poderá nos esclarecer muito bem, que ele entende bastante disso, é mestre nesse assunto, mas eu gostaria de fazer essa conexão apenas para lembrar, da mesma forma, quando a Casa Espírita, no ano de 1884, foi criada com o nome Federação, e não tinha nada para ser federado, nós estávamos no final do Segundo Império, quer dizer, inspirado pelo alto, esse documento também demonstra, no seu conceito, essa inspiração, e que nos dias de hoje é que nós estamos conseguindo realmente fazer com que essa rede funcione como tal, da forma como foi concebida.
Então, hoje, nós estamos trabalhando neste conceito e os documentos que são exorados pelo próprio Conselho Federativo Nacional, em especial o documento de sustentabilidade, ele nos fala justamente sobre este processo, sobre esta forma de trabalhar, que é uma maneira de nós aliarmos a nossa união para que a unificação ela exista e, ao mesmo tempo, juntos nós possamos fazer a difusão da doutrina que nós desejamos e, nos dias de hoje, já sem fronteiras, né, para toda a humanidade, aqueles que desejarem se conectar a esta rede para participar dela, daquilo que ela oferece, ou se conectar à rede para ser integrante da sua malha. Então, isso é uma possibilidade que, nos dias de hoje, nós estamos tendo no movimento espírita, e o Nordeste, né, com a rede Nordeste, está colocando em prática este conceito. Eu deixo aí para o André complementar alguma coisa, André, já que você entende mais profundamente desse conceito. De modo algum, Godinho. O conceito está muito bem caracterizado. Nós estamos diante de um desafio bastante antigo, e o Godinho nos lembra que, quando as bases do movimento espírita foi estabelecido, os espíritos já pensavam sobre o trabalho em rede. E nós não devemos nos esquecer que, mesmo na antiguidade, quando ainda na Casa do Caminho surgiram os primeiros movimentos de expansão do cristianismo, com Paulo, com Barnabé, as cartas, as epístolas, primeiro de Paulo, depois de Pedro, de Tiago, de João, elas nos trouxeram o senso de integração de trabalho, o senso de integração entre as pessoas. E o que tem mudado nos dias atuais? A facilidade com que nós conseguimos interagir através dos recursos tecnológicos, a facilidade com que o ambiente virtual nos permitiu esse processo de integração, em que de lugares distantes nós somos capazes de interagir uns com os outros, fez ressaltar a necessidade, primeiro, da colaboração. Agora nós estamos em condições de, em pontos diferentes do planeta, nós agirmos colaborativamente. E o segundo ponto fundamental é que houve, em decorrência disso, a superação do que nós conhecemos como paradigma geográfico, aquele que dizia que todas as nossas ações estavam limitadas ao nosso alcance geográfico. Agora, nós conseguimos cooperar para além dos limites da geografia. E isso trará um fortalecimento do trabalho. Isso permitirá ações integradoras mais amplas, como esta que nós estamos vendo aqui. O Fábio recorda, no começo deste programa, que, embora o programa fale de uma rede Nordeste espírita, ela não está limitada, porque companheiros do mundo todo podem colaborar, podem interagir, podem estabelecer, de modo que as grandes diretrizes do trabalho agora não são mais físicas. Elas advêm da afinidade com o trabalho, da vontade de cooperar, da disposição de estarmos juntos. Mas isso irá exigir de nossa parte a necessidade de compreender melhor os princípios da fraternidade, da tolerância, da solidariedade, da capacidade de agirmos à distância e ainda assim termos uma aproximação afetiva, de estarmos juntos, conversando, dialogando e discutindo ideias. Então, o modelo de rede que se caracteriza, tecnicamente falando, como o estabelecimento de uma ligação entre dois ou mais pontos, ela agora se torna uma possibilidade de usar os instrumentos tecnológicos para fortalecer essas ligações,
para estabelecer modelos colaborativos que são efetivos e para, em última análise, no âmbito do movimento espírita, nos permitir a ampliação do trabalho de estudo, de vivência e de divulgação da doutrina dos espíritos. André, você me escuta bem? Agora sim. Ótimo. Essa tua fala, ela é muito significativa, porque ela complementa essa... Fábio, voltou a cortar a tua voz. Pronto, e agora? Voltou? Voltou, agora conseguimos te ouvir. Ótimo. Voltou. Pronto. Nessa complementação das reflexões sua e do Godinho, veio à tona, neste momento, a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, por meio do nosso querido Chico, mensagem essa psicografada no dia 6 de dezembro de 69, publicada em uma das edições da revista Reformador, em que Bezerra já nos lembrava que a nossa interdependência é total. O trabalho de cooperação entre as dimensões do mundo espiritual e do mundo material sempre existiram. Em outras palavras, a rede não é uma novidade. O trabalho de cooperação, ele esteve presente, inclusive, nas bases iniciais da codificação do pensamento espírita. Desde aquela época que nós cooperamos uns com os outros. Uma ciência humana, uma revelação divina, unidas na construção desses ideais. E agora, nós temos um desafio, que é exatamente perceber esse modelo de cooperação e dar a ele uma capacidade de alcançar os seus fins com um primor maior. Porque se nós já trabalhávamos em rede, hoje nós somos desafiados a partir desse trabalho, oferecer um resultado que esteja consoante essa cooperação, sob o risco de muitas vezes repetirmos tarefas, realizarmos trabalhos iguais. Isso vem acontecendo. Temos 5 instituições realizando a mesma abordagem ao mesmo tempo. As pessoas gostariam de assistir todas aquelas 5 abordagens, porque são de 5 pessoas diferentes, mas não podem, a não ser que vejam em outros momentos. Será que é possível nós pensarmos numa organização sem pensar que estamos em uma aparente competição em busca dessa divulgação do pensamento espírita? Eu vou começar, Fabinho, só fazendo uma consideração que a base da formação do pensamento espírita ficou estabelecido por Allan Kardec como a da universalidade das ideias. Então, Allan Kardec já tinha com muita clareza, desde o começo, que quando nós estamos falando da natureza, do conteúdo da doutrina espírita, ela adviria como um dos critérios de sua validade de diferentes pontos que iriam convergir e, através disso, utilizando o rigor e o critério, nós entenderíamos o que está acontecendo com isso. Portanto, não é de estranharmos a multiplicidade dos esforços e a caracterização deles em diferentes expressões. Por quê? Porque o movimento espírita ele não se estrutura sobre as bases de uma uniformidade, mas de uma unidade. E isso é bastante diferente. Então, mesmo quando nós temos a possibilidade das múltiplas abordagens, precisamos nos recordar que essas abordagens são
aquelas adequadas às diferentes realidades. Se eu falo com diferentes públicos, eu preciso adaptar conteúdos. Se eu falo diferentes localidades, eu preciso adaptar contextos àquelas localidades. Então não podemos cair na tentação equivocada de dizer assim, olha, então vamos reunir todo mundo e fazer um programa para o mundo, porque um programa para o mundo vai ser raso. A gente vai ter que equalizar tantas coisas que, no final das contas, nós não iremos atender às demandas, às dificuldades que estão possibilitadas ali. Por outro lado, nós não podemos dizer assim, então vamos cada um trabalhar por si. Por isso, o ideal da unificação, quando ele se estabelece como diretriz fundamental de uma rede, é uma rede que se reúne em torno de interesses comuns, em torno de ideais comuns, em torno de princípios comuns. Então, o que nos dá unidade no modelo de trabalho? Em primeiro lugar, a doutrina espírita. Em segundo, os elementos com os quais nós pretendemos dinamizar as atividades. E na base de tudo isso, o respeito à individualidade, às liberdades institucionais, às autonomias de cada um dos seus espaços e, no fundamento, o amor recíproco com que nós nos relacionamos. Meu amigo Godinho. E André. Fabi e André. Vocês me ouvem bem, né? Ouvimos. Ouvimos. Tudo bem. Então, vamos lá. O que é que me vem à cabeça diante dessa abordagem? A rede é de ambos os planos da vida. Então, o trabalho que nós realizamos é um trabalho que está coerente e deve replicar o planejamento que é do alto. Muitas das vezes realizamos planejamentos, tarefas, achando que a fonte da inspiração é nossa, mas sabemos que não é. Ela vem do alto. E se nós retirarmos agora pelo pensamento a questão que nós ganhamos com as plataformas virtuais, e vamos voltar ao antes da pandemia, muito antes. Nós temos no Brasil aproximadamente 15 casas espíritas. Tem cidades que no mesmo bairro, ou às vezes na mesma rua, tem mais de um centro espírita. E suas atividades eram concomitantes e nunca foram concorrentes. Então, se hoje nós temos a possibilidade de, ao mesmo tempo, colocar no ar as suas atividades, esta característica da concorrência ela não existe, porque, como a rede de ambos os planos da vida, nós não devemos esquecer que as nossas atividades, muitas das vezes, eu diria nem muitas, todas elas têm participação no plano espiritual, dos que nos orientam, nos inspiram, e daqueles que são convidados também para participarem como ouvintes, para assistirem. E muitos deles, podemos dizer, caem a ficha de que já se encontram no plano espiritual e são atendidos. Lembremos do filme Nosso Lar, lembremos do Evangelho no Lar que nós fazemos, que muitas das lições que nós comentamos, às vezes não são para nós, os encarnados, mas na rede ela está atendendo à dimensão espiritual. Então, eu vejo, como o André falou, que nós devemos manter, sim, este foco, que é justamente o foco do Pacto Áureo, o respeito à liberdade. E quanto mais colocarmos no ar ondas magnéticas conduzindo estas vibrações, com certeza a psicosfera da Terra melhora, porque os locais geográficos de onde emanam estas informações muda a vibração dentro da rede, aí raciocinando agora, olhando como se estivesse olhando a Terra, né, este bólido viajando aí no espaço cósmico,
Se nós pudéssemos ter a visão somente da rede, nós iríamos encontrar uma malha luminosa por estarmos, naquele momento, N casas espíritas difundindo as lições luminíferas do Evangelho dentro desse trabalho de unificação, conforme André falou. Então, eu vejo quanto mais melhor. Se nós pudéssemos, a todo instante, termos casas funcionando 24 horas e elas emitindo para o espaço, essa rede formada nesse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, talvez seria maior do que a Amazônia, que dizem que a humanidade respira com o oxigênio da Amazônia. Essa luminosidade certamente iria dirimir as sombras, a escuridão que em muitos locais ainda se encontram. Essa reflexão, meu amigo Godinho, foi muito rica, sua e do André, porque ela nos traz a visão das idiosincrasias, ela nos traz a visão de que nós temos pontos de vistas diferentes e temos que aprender uns com os outros a análise dessas diferentes perspectivas. E com isso surge-nos aí, em relação à divulgação do pensamento espírita, um grande desafio. O desafio, inicialmente, de não nos isolar. Nós perdemos a fala do Fábio. Ele comentava sobre o desafio de nós não nos isolarmos durante esses momentos de trabalho, e eu vou aproveitar essa pequena ausência do Fábio para interagir aqui com o Godinho, perguntando para ele, nessa linha do que o Fábio colocava, das nossas dificuldades de isolamento recíproco, de alguma coisa, Godinho. Como é que você vê o grande desafio que nós temos nesse trabalho em rede, frente a essa dificuldade que às vezes a gente tem, inclusive dificuldade técnica, às vezes falha uma coisa ou outra, mas existem outras questões que estão envolvidas com isso, que são as nossas dificuldades culturais, às vezes o nosso distanciamento, às vezes a nossa maneira de achar que todo mundo tem que agir da mesma maneira. Como é que você vê isso, Godinho? André, eu vejo que a grande dificuldade ela está em nós. Porque o trabalho em rede é um trabalho onde nós esquecemos de nós para olhar o todo. E esta é uma rede que tem a causa em primeiro plano. E depois a casa, que é justamente, neste caso, o próprio Conselho Federativo Nacional, que é o conjunto de todas as entidades espíritas que são representadas no seu conselho pelas federativas. Então, o grande desafio, eu vejo, é nós termos todos com a cabeça na mesma página, trabalharmos para o mesmo objetivo e não nos desfocarmos dele para que nós possamos, desta maneira, ajudarmos mutuamente. Porque esta rede ela tem um ponto, né, que o próprio conceito de rede é aquele ponto de encontro, é aquele ponto mais forte da rede, que é a unificação, onde todos nós convergimos. É como se nós estivéssemos todos viajando para o mesmo lugar, para chegarmos na mesma hora, e aquele local ele iria, naquele momento, superlotar, porque todos estariam chegando. É um nó da rede, o nó mais forte, que é a unificação. Então, para que nós possamos convergir para isto, nós só temos um desafio, que é justamente a vivência do Evangelho Redivivo de Jesus, que é quem nos converge. Eu faço uma comparação, assim como tem uma roda de bicicleta, né?
A roda de bicicleta ela tem aqueles raios que saem do centro para a extremidade. Toda vez que a gente fica perto da roda, nós estamos saindo do foco. E nós devemos estar mais próximos daquele centro, que é o eixo dela, para ficarmos mais fortes, é onde nós devemos convergir. E muitos de nós ainda encontramos mais perto do pneu do que perto do eixo. E essa diversidade, nós temos que ser atraídos para o eixo para que nós possamos fazer com que essa rede ela seja imbatível. E para que isso aconteça, é esse trabalho constante que se faz a todo momento da unificação, aonde exige de nós um trabalho impessoal, exige de nós uma fidelidade a Deus, às suas leis, para que nós possamos, assim, sermos humildes. E esta humildade é no sentido de obediência. Obediência a esses princípios que a doutrina nos traz, estas verdades que nos libertam. Então, esse é que eu vejo o grande desafio, que ele ainda vai durar muito tempo pelas nossas imperfeições, porque o movimento espírita é feito por nós, com as diversidades de zona de compreensão que nós temos. Então, encontramos no movimento espírita um Chico Xavier, e encontramos no movimento espírita o neófito, que está entrando agora, mas todos com o compromisso de vivenciar o Evangelho. O que me vem à mente é que, nos dias de hoje, esse grande desafio é porque nós devemos falar de Jesus, mas hoje todo mundo fala de Jesus. O mundo inteiro fala de Jesus. Talvez a gente nem precise falar mais dele, porque o que está precisando agora é vivenciar o que ele disse. Porque uma coisa é eu falar do que ouço, a outra coisa é eu falar do que sei. Por isso que eu sempre trago um momento que, para mim, tem uma importância muito grande, como sempre, o Cristo foi didático. Naquele momento em que Pilatos volta do julgamento para ele, e depois de conversar lá com os judeus e vem dizer, tu és rei dos judeus? Jesus não responde, ele interroga Pilatos. Ele pergunta para Pilatos, tu estás dizendo isso de ti ou porque você ouviu dizer? Aí Pilatos diz assim, olha, você acha que eu sou rei, eu sou judeu? E aí começou a ficar, porque ele não tinha como responder. Mas a pergunta do Cristo é se Pilatos dissesse, não, eu estou dizendo isso porque eu sei. Quer dizer, eu te conheço. A história era outra, ele não tinha sido crucificado, que ele não me deixaria. Mas ele estava falando daquilo que ouvia, porque os judeus vieram dizer para ele que ele era aquela pessoa que era um revolucionário, etc., contra as coisas, mas Pilatos não conhecia. Então, a mesma coisa somos nós. Hoje, nós falamos e ouvimos falar do Cristo, mas quantos estão conhecendo o Cristo pela vivência? Então, esse é o grande desafio que eu vejo nesta rede, para que nós possamos, no dia de hoje, fazer com que, já sabemos disso, que a era do Espírito, Jesus será reconhecido como guia e modelo e o governador da Terra. Então, esse eu vejo sendo o grande desafio nosso. Não mais falar do que ouvimos, mas falar do que sabemos. Isso quer dizer que nós falamos aquilo que nós praticamos. Sim. Essa sua fala veio muito ao encontro da pergunta que eu iria formular, e aí eu já passo ela então para o André. É que quando a gente estava falando dos isolamentos, muitas vezes de ponto de vista cultural, a gente esquece dessa vivência que tu falaste e que o André lembrou quando falou de Paulo e Barnabé, por exemplo, cuja divulgação se dava em torno da própria vivência. A gente pode ver essa vivência na difusão do pensamento espírita. Existem ingredientes que eles parecem ser mais necessários ao bem geral. E aí, o Godinho começou a falar sobre isso, eu queria que tu desse continuidade. Como é que nós podemos orientar a palavra espírita hoje, nessa perspectiva de um bem geral, mas no rumo de um entendimento fraternal?
Fabinho, tem uma fala de Paulo muito significativa em que ele diz assim: fiz-me forte para os fortes, fiz-me fraco para os fracos, fiz-me tudo para todos, para de alguma forma salvar alguns. Isso traz um programa de trabalho do ponto de vista da forma como nós deveremos buscar esta vivência a qual Algodinho se referia, mesmo em nossas ações de trabalho. Há que se ter uma atenção especial para que nós não vejamos nos instrumentos que a rede nos oferece mecanismos únicos de divulgação. Porque não adianta a gente divulgar e não viver. Não adianta a gente fazer com que a mensagem seja comunicada se ela não é vivenciada. Então, estamos diante de um desafio que não é um desafio de comunicação. O desafio não é usar os canais de comunicação para fazer com que a mensagem espírita chegue a mais lugares. Porque, vejam, desde todos os tempos, os espíritos têm se manifestado quando e onde querem, e têm deixado muito clara a mensagem da imortalidade, a mensagem da pluralidade das vidas. Então não há uma questão de nós ampliarmos o problema da comunicação. O grande desafio que nós temos hoje é o de como nós vamos aplicar essa vivência usando a rede. Então nós precisamos ter em mente que o trabalho colaborativo da rede não é apenas o trabalho de falar, de trocar ideias, mas o trabalho de agir. E como é que nós agimos em conjunto na rede? Nós criamos salas de espaço colaborativo, nós produzimos materiais em conjunto, nós articulamos ações para atender a necessitados, para amparar pessoas que estão trabalhando com isso. E este é o modelo que nós começamos a perceber está sendo posto no século XXI como um novo desafio de aprendizado e de ação entre nós. Mas é o reflexo de uma modalidade de colaboração, em que nós precisamos insistentemente voltar a entender como é colaborar. Porque, veja, quanto tempo nós temos perdido no trabalho conjunto, aonde o Fábio está fazendo uma coisa e eu, do meu lado, quero fazer a mesma coisa. Ora, se nós estamos unidos para fazer alguma coisa que é comum, vamos fazer o seguinte, vamos juntar o André e o Fábio e vamos fazer uma coisa que o Godinho possa aproveitar. Ou o Godinho e o Fábio se reúnem e preparam um material, ou desenvolvem uma ação e compartilham para que o André possa partir dali e cooperar, acrescentando mais alguma coisa, e a gente trazendo para que outros discutam, adaptem e deem sequência para aquilo. Antes isso era muito difícil porque nós não tínhamos recursos e não tínhamos tecnologia disponível, mas ela está aí, e diga-se de passagem, está aí há mais de 10 anos. Agora, graças à pandemia, graças a uma necessidade que o sofrimento nos impôs, nós agora descobrimos essas ferramentas e estamos começando a utilizá-las. Então, é o momento adequado para o fortalecimento desses princípios de vivência, porque recordemos-nos, Allan Kardec destacou que o Evangelho do Cristo é, em essência, o fundamento ético para o estabelecimento das nossas relações conosco, com o próximo e com Deus. E na vivência destes postulados, nós conseguiremos entender melhor a necessidade desse auxílio recíproco, deste modelo de colaboração, desta forma de trabalho em que nós saímos do fantasma do personalismo
e adentramos no momento singular da colaboração espontânea sob a égide da abnegação, quando eu me esqueço dos meus interesses pessoais e me dedico ao interesse coletivo. Isso nos faz lembrar uma reflexão do Bezerra, André, de que quando nós pensamos na construção de um edifício, e tu trouxeste as bases desse edifício, que é o próprio Evangelho de Jesus, nós pensamos nas bases, pensamos em toda a sua estrutura e pensamos na cúpula. O principal é recordar que qualquer edificação é serventia para a vivência, para vivermos juntos, para que pessoas possam conviver nessa edificação, e essa edificação, ela ofereça o que há de necessário para que aquela vida em relação ela alcance os seus desideratos. E no caso do mundo, no caso da Terra, essas realizações comunitárias. E este é um momento que acredito Nós perdemos novamente a fala do Fábio, enquanto ele falava sobre a necessidade desses fundamentos, a necessidade dessas estruturas fundamentais que o Evangelho nos oferece para esse trabalho. Fábio, você falava sobre esses fundamentos. Isso. E como nós precisamos vivenciar, mas principalmente na difusão e na divulgação do pensamento espírita, focar nesses ideais de uma casa que tenha um telhado que venha cobrir todos. Ninguém deve ficar na chuva, ninguém deve ficar ao sol. Todos precisam partilhar da alegria de conviver nessa casa, nessa edificação. Porque se a gente edifica algo como o pensamento espírita, o Evangelho de Jesus, e vive fora disso, tem alguma coisa errada. Quer construir uma casa para viver fora dela, para que eu não venha conviver com as pessoas nessa casa? E hoje a gente vem pensando nessa casa numa dimensão virtual. E aí a gente tem uma outra questão, André. Será que essa vivência no aspecto virtual, ela é capaz de substituir todas as nossas experiências presenciais? Ou será que, mesmo na experiência pandêmica, nós precisamos investir nessas relações pessoa a pessoa, nessa aproximação física? Devemos considerar, Fábio, que o fato de vivermos os dias da pandemia não alterou a nossa natureza. Nós ainda somos seres sociais, nós ainda necessitamos da convivência uns com os outros. O nosso histórico biológico desenvolveu em nós uma linguagem que não é apenas verbal e intelectual, mas nós temos uma linguagem de gestos, nós temos uma linguagem psíquica de percepção. Então, não podemos acreditar que o canal virtual que nos limita a uma janela de percepção, ele dá conta de todas as necessidades humanas. Às vezes, um abraço substitui 2 horas de conversa. Às vezes, a presença com o outro é suficiente para que nós façamos leituras recíprocas e nos manifestemos. Então é preciso que nós tenhamos cuidado com o uso dos recursos que estão à nossa disposição para nós não pensarmos em substituições, quando o adequado seria a complementação. Reporto-me em especial ao documento
da orientação ao trabalho do Centro Espírita, que na sua versão mais nova contemplou a dimensão virtual do Centro Espírita, reconhecendo a necessidade de nós aproveitarmos essa dimensão para as atividades de estudo, vivência e divulgação, sem, no entanto, perdermos a dimensão física, porque a casa espírita, a instituição espírita, em sua condição de hospital, de escola e de templo, ela pode expressar-se nos elementos físicos e nos elementos virtuais. E é preciso ter um planejamento e um cuidado para que a gente não misture as coisas, para que a gente não transforme o ambiente físico num ambiente virtual, ou para que a gente não queira transformar o ambiente virtual em um ambiente físico, porque eles têm modos e métodos que são separados. O que nos cabe fazer, e com certeza precisaremos aprender quanto a isto, é de que maneira nós poderemos organizar os instrumentos físicos e virtuais como o maestro que chama para a orquestra diferentes tonalidades para criar uma harmonia, para criar uma impressão. Então, quando nós, na casa espírita, compreendermos que nós temos diferentes instrumentações e diferentes espaços colaborativos, nós teremos possivelmente a palestra que está acontecendo no salão, que será seguida pela aplicação de passes, pela administração da água fluidificada, e teremos uma atividade voltada para o público virtual com características diferentes. Poderemos ter os encontros em que primeiro se manifestam conteúdos através da virtualidade e depois nós promovemos diálogos mais íntimos com aqueles que estão juntamente em contextos físicos. Mesmo hoje, no contexto virtual, nós já temos visto isso. São pessoas que têm uma conexão, então a gente acha que tem uma pessoa conectada. E tem ali 5 pessoas assistindo aquele conteúdo virtual, que quando ele encerra, eles continuam o diálogo em torno daqueles conteúdos. É uma forma através do qual esses conteúdos vão se integrando e vão criando novas perspectivas e novos usos para esses modelos colaborativos. Meu amigo Godinho, quer fazer alguma complementação? Sim, Fábio. Lembrando que foi falado da convivência. E a convivência ela tem que ser fraterna. Kardec, na mensagem póstuma em 1889, quando os espíritas estavam desorganizados, com pontos de vista, porque pontos de vista são vistas de um ponto. E, na realidade, já havia o ponto maior divino, que era a doutrina, onde ela deveria se unificar. Mas os espíritas estavam cada um buscando os seus pontos de vista. E na mensagem póstuma ele diz assim, tem um momento que ele interroga: conheceis a fraternidade? E muitos confundiram, porque à época tinha o centro espírita chamado Fraternidade. E achavam que ele estava se referindo à casa física, mas não. Ele diz que a fraternidade é um fato. A fraternidade é um sentimento a ser desenvolvido. E como é que nós desenvolvemos a fraternidade? Através da convivência. E como é que deve ser essa convivência? Porque ninguém é fraterno se não for gentil. É uma interdependência. Eu não conheço fraternidade sem gentileza. Mas eu estou falando da gentileza real, natural, aquela que é espontânea, não aquela que é uma farsa, que se é gentil em busca de outros interesses. Agora, eu também não conheço gentileza sincera, natural, sem boa vontade.
Olha as interligações. E boa vontade ela tem que ser indistinta para com todos. Isto é benevolência. Por isso que, fora da caridade, não há como nós convivermos de maneira fraterna, porque é necessário a benevolência para com todos indistintamente. E quando nós somos benevolentes, nós estamos sendo caridosos, dando o primeiro passo, porque também a benevolência antecede aquilo que os Espíritos nos disseram que é caridade conforme Jesus nos ensinou. Porque depois da benevolência é que vem a indulgência e o perdão. Eles não colocaram em outra ordem. Botou perdão, indulgência e benevolência. E nem tampouco indulgência, benevolência e perdão. Ele botou em primeiro plano benevolência, porque é boa vontade. É através da boa vontade que nós seremos indulgentes, que nós podemos perdoar, é que nós somos fraternos. E a convivência, ela se dá nos dois aspectos, o físico e o virtual, com as características que o André colocou, cada uma com a sua peculiaridade. O físico, nós interagimos as nossas auras, nós olhamos olho no olho. O abraço, como o André falou, ele dirime 2 horas de palestra. Então, aí está a convivência fraterna. É para esta que nós estamos sendo chamados para praticar. E o virtual jamais irá substituir, mas ambos podem conviver explorando seus espaços próprios. É que nós estamos neste início, e como o André bem frisou, necessitamos buscar os espaços próprios para, de maneira adequada, utilizá-los em benefício dessa expansão e deste ganho que o período pandêmico está nos ensinando, a utilização desses recursos, mas não que irá substituir um ou outro. Mas é uma convivência destes instrumentos, mas que, ao mesmo tempo, uma convivência nossa, para que nós possamos conhecer a fraternidade, porque ela é o sentimento. Lembremos de Lázaro, lei de amor. No início, nós somos instinto. Avançado e corrompido, somos sensações. Instruídos e depurados é que nós somos sentimento. E aí ele vem dizer que o sentimento é o ponto mais sublime do amor. Então, nós ainda não temos sentimentos. Quem te fala que é sentimento é sensação, porque nós avançamos de forma corrompida. Nós estamos no caminho transitório para a instrução e a depuração. Então, por isto que este sentimento que Kardec fala, nós ainda não temos de solidariedade, esse sentimento de fraternidade que nós estamos desenvolvendo gradativamente. E ele só vai acontecer na convivência. E nessa convivência, onde nós podemos nos abraçar, nos ver, interagir as nossas auras, como diz lá, abraçar o inimigo e sentir que do outro lado tem uma vibração que não sintoniza conosco, porque nós não somos inimigos do outro, mas o outro é. E a gente sente, virtualmente a gente não consegue isso, a não ser que o outro diga, olha, André, eu não gosto de você, sou seu inimigo, a partir do hoje não falo mais com você. Então são condições diferentes que conviverão daqui para frente e que antes nós não tínhamos a oportunidade de experienciar o virtual, porque só tínhamos o presencial, e que estamos neste caminho, né, de buscar os seus espaços respectivos para que nós possamos melhor explorá-lo e sairmos da sensação para o sentimento de fraternidade, que é o nosso desejo, é o eixo, né, daquela roda que eu dei o exemplo. Né, que ainda nós estamos perto do pneu do que do próprio eixo, no sentido da fraternidade. Nós estamos aqui nos aproximando dos minutos finais, mas essa fala, meu amigo Godinho, também nos chama muita atenção em relação à Rede Nordeste Espírita, ao cuidado de não criarmos nenhuma segregação na cultura acadêmica, muitas vezes desvalorando o sentimento, principalmente esses fundamentos que falávamos da fraternidade, da solidariedade, da cooperação.
fazendo com que, de fato, as bases do pensamento de Jesus cheguem a todas as gentes, compreendendo que o campo é o mundo e todos irmãos. Os nossos corações, meu amigo Godinho, meu amigo André, estão em júbilo pela alegria de conviver estes minutos com pessoas tão queridas e de despontar a Rede Nordeste Espírita, de ter seu primeiro programa com reflexões tão profundas, não só para nós, que estamos iniciando um programa que acontecerá quinzenalmente, você está convidado a participar dele, a acompanhar as reflexões, mas para o movimento espírita em geral. Gostaríamos aqui de fazer um registro de que a Federação Espírita Pernambucana, a Federação Espírita do Estado do Sergipe e a Federação Espírita Pernambucana também estão transmitindo o nosso programa hoje, e isso nos traz já a alegria do trabalho em rede. E para concluirmos esse momento, gostaria de repassar a palavra ao Godinho ou ao André para as suas considerações finais. Eu vou me adiantar, então, para deixar aí o Godinho a conclusão das nossas atividades. Fábio, André... Ao Godinho, então. Godinho, por favor. Godinho, você nos ouve? Sim, eu estou ouvindo, sim. O André havia franqueado então, a palavra a queridos você. Amigos, Fábio. Isso. Então, Fábio, André, aos queridos e queridas irmãs e irmãos em Cristo que nos deram o privilégio das suas audiências, inclusive os comentários que foram possíveis nós tomarmos conhecimento, a nossa gratidão. É um momento que nós estamos iniciando um programa que certamente terá o seu êxito pela persistência, pela colaboração em rede, que as 9 federativas certamente irão participar desta malha ao longo deste futuro que nos enseja, levando esta mensagem do Evangelho do Cristo, mas, sobretudo, levando aquilo que nós sabemos. Como espírita que somos, devemos falar do que sabemos, mas no sentido como compreendemos, porque já vivenciamos as coisas. Se não vivenciamos, estamos procurando colocar os esforços máximos para que nós possamos vivenciar. Por isto que Jesus, ele nos alertou. Segui-lo faz parte deste sacrifício, o sacrifício da nossa autoiluminação, para que a nossa luz possa brilhar conforme ele nos convidou. Então, a nossa gratidão, parabéns à iniciativa, e que Jesus, os amigos espirituais, os espíritos responsáveis pela própria região, que fazem parte das orientações de cada federativa, possa inspirá-los nos próximos programas para que nós possamos levar o consolo, o esclarecimento dentro desta rede que nós consideramos os encarnados e os desencarnados, que certamente também nos dão o privilégio de assistirem, nos inspirarem e, ao mesmo tempo, de serem atendidos. Muito obrigado, muita paz, um resto de final de semana para todos, com muita paz.
Meus amigos, então chegamos aqui ao final. Queríamos ratificar a transmissão também pela Federação Espírita do Estado do Ceará. E aproveitando na fala, aqui na lembrança do programa, e o nosso convidado especial será o presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, Luciano Klein, que nos falará a respeito de Bezerra de Menezes em Dois Mundos. Não perca, você é nosso convidado. Agradecemos a audiência, a presença, a participação de todos vocês e deixamos o nosso abraço saudoso e caloroso ao movimento espírita do Nordeste, ao movimento espírita brasileiro e ao movimento espírita mundial. Fiquem com Deus e um bom resto de final de semana.